capítulo 23, versículo 34, a parte A do versículo, que diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazes. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Essa semana nós tivemos uma semana abençoada, graças a Deus. Estamos fazendo uma sequência de estudos. Nessa próxima semana que vem, na quinta-feira, será o último dia. Nós estamos falando sobre os trabalhadores de Cristo, homens e mulheres que estão sendo chamadas para o trabalho, os requerimentos necessários. Tá? Eu pedi que a Tainá separasse uma imagem. Ela é até um pouco gráfica, né? Mas eu pedi especificamente para que fosse colocada aqui na tela. Você pode desligar, por favor, para que fique mais claro. Amém? Essa imagem vai ficar aí durante esse período. Nós precisamos entender algumas coisas, e uma delas é esse mencionar de Jesus Cristo lá na cruz. Quando Jesus foi crucificado, a história diz que ele falou 7 coisas durante o período que ele foi crucificado. Teve 7 relatos de ele falando em algumas coisas, e uma delas foi isso, e foi a primeira coisa que ele disse logo após a sua crucificação. O primeiro relato bíblico, que quando ele foi crucificado, a cruz foi levantada, um ladrão foi crucificado do seu lado, o outro do outro, as pessoas caçoando de Cristo, ele tendo ali as suas vestes sendo disputadas na sua frente. Por sorte, ele vendo aquilo, talvez passando ali na mente de Jesus: onde estão os meus seguidores, onde estão as pessoas, e vendo ali uma quantidade pequena de seguidores que estavam com medo de serem presos também pela multidão. O posicionamento de Jesus é interessantíssimo. Ele olha para aquele povo que acabou de cravar-lhe nos seus punhos, nos seus pés, cravos, uma cruz que não pertencia a ele, e ele estaria levando sobre ele pecados o qual ele não tinha cometido. E ele olha para aquele povo que está caçoando dele. A Bíblia diz nesse relato que as pessoas olhavam para Jesus e falavam: ali está o rei dos judeus, que salvou a muitos e não consegue se salvar da própria cruz, está ali crucificado. Jesus, vendo tudo isso, e é algo que eu gosto de pensar muito, eu gosto de literalmente imaginar, porque a Bíblia não fala isso, mas eu gosto de pensar que naquele momento da cruz, Jesus, ele olha através das gerações que viriam a partir daquele momento, e ele enxerga eu e você. Ele diz: vale a pena esse sofrimento, vale a pena essa dor. E para aqueles que estão crucificando ele olha para o Pai e faz uma intercessão pelos seus inimigos. Ele diz: Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem a dimensão do que está acontecendo aqui nesse momento. Essa é a descrição de Lucas, o historiador. Paulo, já com uma visão mais espiritual, ele olha para a crucificação de Cristo e ele fala: olha, ali foi feito um espetáculo. Cristo Jesus crucifica a si mesmo na cruz do Calvário. Não foram os soldados que crucificaram a Cristo, no entendimento de Paulo. Paulo diz: Jesus crucificou a si mesmo na cruz e fez disso um espetáculo, e a nota que estava contra nós foi pregada com ele na cruz do Calvário. O seu sangue a lavou, foi coberta pelo sangue de Cristo Jesus. Nós estamos em um momento de carnalidade na nossa nação. E a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, nós temos que levantar e termos o espírito oposto ao que o mundo está tendo. O espírito oposto, nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar intimidade com o Senhor, relacionamento com a
Abba quer dizer papai. Relacionamento com o Pai. Só se tem relacionamento através de leitura bíblica e oração. Comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Não existe. Seja você aqui na terra ou com Deus lá no céu. Não existe relacionamento sem comunicação. Não tem. Nós precisamos buscar e intensificar a nossa busca por espiritualidade. Ter um relacionamento com Deus. A própria Bíblia já diz que Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? É que o seu espírito esteja verdadeiramente conectado com o espírito da verdade. O que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus. Adoradores que estejam conectados e entendam quem é Jesus e entendam todos os pontos da vida de Cristo. O sofrimento de Jesus na cruz foi algo tremendo, irmãos. Algo tremendo, tremendo, tremendo. Foi uma agonia física, espiritual e emocional praticamente insuportável. Qualquer instinto de qualquer homem, qualquer mulher aqui dentro dessa igreja seria talvez correr uma situação dessa, querer fugir. No momento de dor, a dor bloqueia o nosso raciocínio. A expectativa da dor, às vezes, ainda é pior do que a dor, porque você sabe que a dor vai chegar. Jesus experimentou isso. No momento da sua oração, na sua vigília, que antecedeu ao momento que ele foi preso, ele suou sangue. Seu batimento cardíaco estava tão alto que os vasinhos da sua pele se romperam. A sua pressão sanguínea estava tão alta que esses vasos sanguíneos se rompem e ele começa a suar sangue. Se fosse talvez um de nós, a gente teria morrido ali de ataque cardíaco, né? Mas não estava nos planos do Pai que Jesus morresse de ataque cardíaco. Estava nos planos do Pai que ele fosse assaltado, que fosse... Me viu só em inglês agora. Fosse açoitado, fosse cuspido, fosse caluniado. Um homem que nunca fez o mal para ninguém, ser apresentado perante o povo e falarem perante Pilatos. Pilatos traz Barrabás e fala: olha aqui, quem que você escolhe? Quem você escolhe? Jesus ou Barrabás? Para ser solto, e as pessoas escolhem quem para ser solto? Barrabás. Crucifiquem Jesus, soltem Barrabás, soltem Barrabás. O instinto do homem natural às vezes é fugir dos problemas. A gente quer fugir do problema. Aconteceu uma situação que nos entristeceu. Nós temos dois instintos, em inglês se chama fight or flight, que é você, ou você foge ou você briga. É um dos dois. Quando você está entrando dentro de casa, isso é muito claro e é algo inconsciente na gente. Experimenta. Talvez amanhã, talvez mais tarde, quando você chegar em casa, você esconde atrás da porta. Espera alguém da sua casa passar. Na hora que ele passar, você sai de atrás da porta e dá um susto nele. Ele vai ter duas reações: ou ele vai preparar para te dar um murro, ou ele vai correr. Diante de dificuldades, nós temos duas reações naturais: ou a gente corre, ou a gente desce a montanha, né? Tem dia que eu estou lá em casa, a Dani, que tadinha dela, misericórdia, a minha reação natural é descer o taco, né? E às vezes eu estou dormindo, irmãos, eu fico acordado aí até 2 horas da manhã, por aí. Aí eu durmo, às 6h30 da manhã vem a Dani, tranquilinha, já levantou, já arrumou o Gabriel, tá todo mundo pronto para a escola.
para ir para a escola, e ela vem assim, bem mansa, bem tranquila, só faz assim com o meu pé. Israel, na hora que ela faz isso, irmão, na hora que eu vejo, eu já estou armado com as duas mãos segurando. É o instinto. Tem gente que na hora que se assusta, corre, né? Fala assim, tem gente que na hora que assusta, o negócio é ir para cima e enfrentar o problema. O meu sou esse, talvez o seu seja diferente, mas deixa eu dizer algo para vocês. Tem mais opção do que só isso. Tem mais opções do que simplesmente lutar ou correr dos problemas. Jesus, ele foi diferente. Ele poderia ter enfrentado, e ali teria, a Bíblia diz que teria miríades e miríades de anjos para intervir caso ele clamasse. Ou ele podia ter literalmente dito: Pai, passa de mim esse cálice. Eu mudei de ideia. Não vale a pena. Não vale a pena. Olha ali, o povo que andou comigo me viu andando sobre as águas, viu a multiplicação dos pães e peixes. Eu estou aqui orando amargurado. Já falei para eles que eu vou morrer, eles não entenderam. Chamei para orar comigo, estão dormindo. Não vale a pena. Pai, passa de mim esse cálice aí. Não deu certo, o plano falhou. Vamos acabar com tudo e começar de novo. Ninguém nem vai ficar sabendo. Zero a história aqui, a gente começa de novo. Jesus disse: mas que seja feita a sua vontade. Como é difícil nós enxergarmos no meio da luta, no meio da tribulação, o momento para nós dizermos: Pai, seja feita a sua vontade na minha vida. Está difícil, a gente começa ou correr ou brigar. Corre do problema ou quer resolver a pancada. E Jesus disse: seja feita a tua vontade. Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo, não. E isso é um segredo de uma profunda espiritualidade, uma conexão profundíssima com o Pai, mesmo diante de uma agonia gigantesca. Jesus ali, ele superou os seus instintos naturais do homem, o instinto natural do homem de correr, de sair do tapa. Ele nos dá esse grande testemunho de interceder por quem está nos magoando, quem está nos ofendendo. Deus, eles não sabem o que está acontecendo. Os perdoe. Às vezes a gente foca tanto na nossa dor, tanto no nosso problema, que a gente quer que a outra parte que está nos ofendendo, que Deus consuma com fogo. E de preferência que a gente possa ver, para a gente dar testemunho na igreja: eu vi pegando fogo. Graças a Deus fulminou. Né? E às vezes a atitude que Deus quer que a gente tenha, Deus, é falar para o Pai: Pai, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo, não. O propósito aqui é maior. O propósito é maior. Amém. É maior. A gente foca tanto nas coisas pequenas que a gente acha que o nosso mundo vai acabar aqui. Isso aqui é só um degrauzinho que Deus está permitindo que a gente passe para aprender algo que nós vamos precisar lá na frente. O propósito é maior, é vida eterna, é vida com Deus para toda a eternidade. E como Jesus, irmãos, nós temos que desenvolver uma espiritualidade profunda. Tão profunda que você, como Jesus Cristo, consiga superar os seus instintos naturais. Na hora do problema, a primeira frase que vem na sua cabeça: Pai. Fala com Deus, irmão. Pai. Olha aí, sabe igual criança? Igual criança mesmo, quando machuca, o outro ofende.
Às vezes a criança, ela não vai resolver o problema que não ofendeu não, ele vai buscar ajuda para o pai. Tomei um chute aqui, ele vai lá, pai, me chutou ali, ó. Vai para o pai, irmão. Corre para os braços do pai. Ele morreu de braços abertos para abraçar você, para receber de você o que você tinha para dar para ele. Tudo que a gente tem para dar para Deus, tudo que nós podemos ou podíamos dar para Jesus no momento da cruz do Calvário, foi exatamente o que Deus Pai tirou de nós e colocou sobre ele, a consequência dos nossos pecados. E ainda tem gente que diz: eu pago o preço, por isso que eu estou crente. Eu paguei o preço, por isso que Deus me deu a vitória. Não, você não paga preço não. Oração não é paga preço, oração é relacionamento. Quem pagou o preço foi Jesus lá na cruz do Calvário. Isso é pagar preço. Isso aqui, ó, é pagar preço. Orar de madrugada é buscar relacionamento com Deus, não é pagar preço não. Busque espiritualidade. Lucas 6, do versículo 27 ao versículo 31, diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que te amaldiçoam e orem por aqueles que te maltratam. Se alguém bater na sua face, dê a outra face. E se alguém tirar de você a sua capa, dê a túnica. Isso aqui traduzindo para a linguagem de hoje é: se alguém roubar sua camiseta, entregue as calças. Não deixe ele embora só com a camisa não. Fala: ô, você esqueceu da calça, pega aqui também. E todo aquele que pedir, se alguém tirar o que pertence a você, não exija que ele o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam aos outros. Aí tem gente lá no Malau, quando eu ministrei essa palavra aqui uma vez, teve um pastor que chegou para mim e falou assim: tá bom, pastor, eu entendi o que o senhor está querendo dizer. A gente vai fazer com os outros o que a gente quer que ele faça conosco. Eu não quero ver aquele fulano nem pintar de olho na minha frente. Eu não vou mais na casa dele, porque daí ele não vai na minha. Eu não vou falar com ele, porque daí ele não vai falar comigo. Eu vou fazer com ele errado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não pegue o texto bíblico e distorça para justificar a sua fuga do problema. Ame, ore, abençoe, libere perdão. Mas eu fui injustiçado. Foi não, meu irmão. Fui injustiçado, foi aqui, ó. Glória a Deus. Isso ali que é injustiça. Não, mas falaram mal de mim. Cuspiram no rosto de Jesus. Falaram mal dele. Nada se compara ao que Jesus passou na cruz do Calvário. Nada. Nada. O versículo 31 desse texto que lemos aqui em Lucas 6, do versículo 27 ao 31, ele é o versículo alvo, é o versículo principal dessa leitura. Ele nos ensina que a base de todas as relações sociais é o amor genuíno. Pastor, mas eu não sou compatível, eu não gosto daquela pessoa, eu não consigo ter uma conversa. Não, a Bíblia não está falando que você tem que ser amiguinho, não, irmão. A Bíblia está falando para você amar. E o amar bíblico é você liberar bênção, pedir para que Deus libere bênção sobre a vida da outra pessoa, mesmo que ela esteja te maltratando, mesmo que ela esteja dando cabeçada. É difícil ser pastor, irmão. Você acha que é fácil ser pastor? Hoje eu tive pastor, o João estava orando aqui dizendo as palavras tão bonitas para mim, e eu estava imaginando. Às vezes você entra no rebanho para cuidar das ovelhas, né? E você tem que tirar a carrapicho das ovelhas. Tem umas ovelhas que na hora que você põe a mão na lã, ela começa a dar cabeçada. Aí vai o pastor, 2 horas da manhã, não consegue dormir, porque Deus está lá incomodado. Levanta e ora pelo fulano de tal. Aí está lá o pastor querendo dormir, cansado, e Deus está lá: Deus abençoa o fulano de tal.
Oh Jesus, misericórdia do meu irmão. Espírito Santo, vai de encontro com ele. Amém, Senhor? Amém. Começa a dormir de novo, o Espírito Santo vem. Não, mas tem mais 50 para você orar. Não, oh, Espírito Santo, esse aqui me deu tanta cabeçada essa semana, que dá vontade de fazer igual lá no Malau. Passa uma cordinha na perna e deixa amarrado no toco, né? Deixa ali reservado para parar da cabeçada nos outros, parar de criar problema no meio com as outras ovelhas, né? Aí o Espírito Santo vem, me incomoda, né? Aí o pastor Israel já levanta, pronto para mim, briga. Não, rapaz, calma, negócio aí não. Acalma o seu coração. Vamos orar, fala para o Pai. Apresenta para o Pai. Apresenta para o Pai. Às vezes nós estamos passando por áreas ou momentos de dificuldade na nossa vida, e a gente acha que esses momentos de dificuldade que nós estamos passando funcionam como justificativa para tratar outras pessoas ruim, ou de uma forma que não seja conivente com o Evangelho. Não, porque eu estou sendo maltratado, eu estou com tanta dificuldade na minha vida. Aí pega o problema, em vez de apresentar o problema para Deus, usa o problema como justificativa para tratar as pessoas mal. Não faça isso, querido. Não faça isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Quem é a verdade? Pedro está falando, ensinando e exortando a igreja. Ele está dizendo: olha, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraterno e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. De todo o coração, né? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Como é que está seu coração? Está sujinho ou está limpinho? Eu lembro quando eu era criança, na escola bíblica dominical, a gente tinha uma historinha que contava. Você lembra? Uma historinha que contava que tinha um coração sujinho, aí que Deus vinha, lavava o coração e ele ficava limpinho, né? Você lembra dessa história? Até hoje a gente conta ela. Graças a Deus por isso. Nós temos aqui nesse texto características de Jesus que demonstram a sua profunda espiritualidade. Jesus tinha visão espiritual de acontecimentos materiais. Entenda que, ao dizer, quando Jesus disse lá no texto básico que nós lemos, em Lucas 23, versículo 34, a primeira frase que ele diz é: Pai. Jesus estava demonstrando ali que ali estava alguém que as outras pessoas não estavam vendo, só ele estava vendo. O Pai estava lá. Ele continua conversando com o Pai. E quantas vezes a gente só enxerga o problema? As pessoas que estavam vendo Jesus estavam enxergando o quê? Carne rasgada, sangue descendo, os pulsos furados, a coroa de espinho na cabeça. Eles estavam enxergando isso. Só enxergavam essas coisas, os gemidos. Mas quem que Jesus estava enxergando? O Pai. Enquanto as pessoas estavam só olhando para a dor e para o problema, a pessoa que estava sofrendo a dor, estava passando pelo problema, estava enxergando o Pai. Olha aí o testemunho. Em Lucas 17, no versículo 20 ao 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está o reino de Deus, ou ali está o reino de Deus, porque o reino de Deus está no meio de vocês. É sobrenatural, é espiritual. 2 Coríntios 4,18 diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Há uma preocupação tão grande hoje
em construir templos, em construir catedrais, templos gigantescos, trazer pedra do não sei da onde para colocar aqui, porque essa pedra é da nação de lá, aí a gente vai colocar aqui, agora vai ser mais abençoado aqui. O templo fica, quem é eterno somos eu e você. Quando Deus vier, a gente sobe, o que é temporal fica. A igreja eterna sobe para uma eternidade com o Pai. Isso aqui vai tudo ficar para trás, vai tudo ficar. E às vezes nós estamos tão focados em circunstâncias que a gente não consegue ver a Deus. É o problema, é o boleto para pagar, é o problema de saúde, é a pessoa alcoólatra na família, o usuário de droga, tirando a sua paz, é o seu relativo que não quer mais falar com você, e a gente esquece, a gente só foca no problema, esquece de falar com o Pai. Tem algo que é dito na igreja, desde que eu era pequeno: olha, para de mostrar o seu problema para Deus e comece a apresentar Deus para o seu problema. Deus é maior. Maior é Deus sobre a sua vida. Maior é Deus. Jesus, ele vivencia o amor verdadeiro pelas pessoas. Jesus, ele intercedeu pelas pessoas que estavam machucando ele, queriam matá-lo ali literalmente. Ele orava e pedia que Deus perdoasse para guardá-los de uma possível ira do Pai. Deus, Pai, perdoe porque eles não sabem o que estão fazendo, estão só cumprindo o propósito pelo qual eu vim aqui. Sabe quem fez isso também na Bíblia? Nós temos outra pessoa lá no Antigo Testamento que fez algo similar: Moisés. Em Êxodo 32, do versículo 9 ao 11, fala assim: e o Senhor disse a Moisés, Moisés o pastorzão, tinha acabado de libertar o povo de Israel do Egito, a moral estava lá em cima, e o povo só dando cabeçada de Moisés. Ah, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui no meio do deserto, não tinha covas suficientes lá no Egito para a gente morrer e ser enterrado lá. Tinha que trazer a gente para o meio do deserto, além de a gente não ter carne, além de não ter comida, nós vamos morrer aqui. Estão vindo aí pegar a gente. Deus, Pai, olha para Moisés e se compadece de Moisés. Deus se compadece de Moisés. Olha o que Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho visto esse povo e sei que eles são teimosos. Agora, pois, Moisés, deixe-me que eu acenda a minha ira contra eles e que meu furor venha sobre eles e eu os consuma. E eu farei de você, Moisés, uma grande nação. O propósito reiniciaria novamente em Moisés. Olha que proposta boa, irmão, para Moisés. Deus falou para ele: olha, eu tiro todo mundo está dando cabeçada de você, Moisés, todo mundo, e você será o patriarca de uma nação. Não vai ser Abraão, vai ser Moisés, o patriarca de uma nova nação. A resposta de Moisés para Deus: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o seu povo, que tirasse da terra do Egito com grande poder e forte mão? Interceda, cuide de quem está chateando você. Deixa eu dizer algo para vocês: a morte física, ela é o grande medidor da nossa fé. Ela é o grande medidor da nossa fé. E os nossos problemas que temos uns com os outros, dentro da igreja ou fora da igreja, sejam problemas grandes ou pequenos, eles são um grande aferidor da nossa espiritualidade. Sim. Tem problemas que vêm, que nos machucam, causam traumas, causam problemas gigantescos, que no momento que a gente está passando, a gente praticamente não suporta.
Só que passa um ano, chega alguém com um problema similar, e você que já passou pelo problema fala: olha, deixa eu te contar uma história. Eu passei por um problema assim, 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 e Deus me deu a vitória. Agradeça a Deus pelos seus problemas. Há umas 3 semanas aqui atrás nós tivemos um ministrante e se fala ministrando sobre isso. Aprendam a ser gratos. É muito bom ser grato a Deus por coisa boa. É muito bom ser grato a Deus por chocolate, né? Todo mundo gosta de chocolate. Agora, se você é como eu, agradeça também a Deus pelo jiló. Eu sei que talvez você goste de jiló. Eu não gosto de jiló. Jiló é comida de passarinho. A gente come porque a gente tem ovo, né? Agradeça a Deus pela comida ruim também, irmão. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está te dando de passar por situações difíceis. Sabe por que você tem que agradecer a Deus? Porque Deus olhou para você e enxergou em você força o suficiente que você passaria pelo vale da sombra da morte, 10 cairiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não seria atingido. Ele olhou para você, ele viu você. Bendito é o nosso Deus. Algo que às vezes é difícil é a gente perdoar sinceramente, de forma sincera, quem nos tem ofendido. Deixa eu dizer algo para vocês: o perdão é independente dos sentimentos. Perdoe. Os sentimentos vêm depois. Você quer uma ferramenta? Você quer aprender uma ferramenta hoje para aprender a liberar perdão pelas pessoas que têm te ofendido? Ore por elas. Siga a Bíblia. Ore por elas. É impossível você continuar com raiva de alguém, continuar odiando alguém, com ira no seu coração, se você está orando por ela e dizendo: Deus abençoe aquele fulano, Deus abençoe aquele irmão, Deus o abençoe, o faça prosperar, em nome de Jesus. Pai, que a sua graça venha sobre ele, venha sobre a sua casa, que o Senhor dê a ele sabedoria, dê a ele discernimento. Daqui a pouco você está amando o irmão, porque você está vendo o que Deus está fazendo para aquela pessoa. Aí você vê a sua oração se cumprindo sobre a vida daquela pessoa. Aleluia, santo, santo. E Jesus disse para você: olha, eu fiz só porque você falou comigo. Aleluia. Por isso eu te fiz passar pela prova, para que você pudesse interceder. Meu irmão, ore porque tem te ofendido. Ore. Entregue na presença do Senhor. Não, mas ninguém tem me ofendido. Esses dias está tudo zen, está tudo top. Não tem problema nenhum acontecendo. Mas aconteceu no passado. Toda vez que você olha para o passado, gera ira no seu coração. Toda vez que você se lembra de situações, isso começa a remoer dentro do seu coração. Meu irmão, começa a liberar a bênção. Talvez a pessoa não esteja mais na sua vida hoje. Abençoe aquela pessoa. Abençoe. Talvez tenha sido um esposo que te deixou, ou uma esposa que te deixou. Abençoe, libere. Fala: Deus, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Tome conta, Deus. O abençoe e faça prosperar. Não, Deus, mas ele não paga nem pensão para o meu filho. Deixou aí, não tem nem comida dentro de casa porque o fulano não paga pensão. Irmão, abençoe, libere. Fala: Deus, arrume um emprego para aquele cara. Faça-o prosperar, para que haja mantimento aqui dentro da minha casa. E ainda por cima, Deus, me abençoe. Faça que eu prospere, nem precise. Nem precise. Libere, irmão. Libere, entrega no pé da cruz lá, para Jesus. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou, me perdoou em Cristo Jesus. Libere perdão, irmão. Libere perdão. Tem pessoa que vai te ofender e não vai querer andar contigo. Libere, irmão. Saiba, no entanto, pedir perdão e liberar perdão. Isso é muito importante. A gente nunca pede perdão justificando as coisas negativas que nós fizemos. Olha, eu queria que você me perguntasse, eu queria que você me perdoasse,
mas eu fiz o que eu fiz porque eu estava certo. Eu tinha que dizer: não, meu irmão, me perdoe, eu errei contra você, eu te ofendi. Eu já fiz isso aqui dentro da igreja. Chegar irmãos aqui: pastor, eu não gostei disso que o senhor falou. E eu sabia que não era algo grande, era algo pequeno, que não precisava disso tudo. Eu chegar na pessoa: meu irmão, se eu te ofendi, eu ofendi você, me perdoe então. Libere perdão, não deixe que isso desça no seu coração. Libere perdão sobre a vida do seu pastor. Libere perdão. Libera perdão, irmão. Seja livre. Seja livre. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Seja livre. Libera, tira essas coisas ruins, deixa para trás, sacode aí e fala: Satanás, larga da minha perna, deixa isso para lá, entrega na presença do Senhor e siga a sua vida. Siga a sua vida. Talvez tenha sido alguém tão importante para você, que condenou algo que você estava fazendo, não aceitou, te reprimiu, te repreendeu e te excluiu, e você está lá no cantinho, totalmente excluído, morrendo de amor pela pessoa que te excluiu. Traga para Cristo, oh Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo lá, o Senhor sabe o que está acontecendo aqui. Eu preciso estar livre, eu preciso estar liberto. Entregue na presença do Senhor. Amém, queridos? Não leve rancor sobre você. Não deixe que Satanás roube a sua eternidade por momentos de ira aqui na terra. A gente só acha que Satanás vai roubar a nossa eternidade ou nos tentar com a eternidade com pecado, coisa boa, cigarro, maconha, prostituição, coisas desse tipo. Não é. Às vezes um momento de ira nos leva a um caminho de perdição. Entregue na presença do Senhor, libere e seja abençoado e, acima de tudo, abençoador. Se coloque de pé. Se coloque de pé. A Santa Ceia do Senhor é um momento de reflexão. Momento de reflexão. Antes de eu estar devolvendo aqui o microfone para o pastor João, que vai estar fazendo a administração da ceia